da Universidade Federal do Pará. Eu preparei um textinho de 2 páginas só com alguns dados importantes, né, do nosso simpósio, como número de inscritos, enfim, só para a gente ter uma noção da potência que tem sido nos reunirmos, mesmo que bianualmente, para celebrarmos as pesquisas nas ciências sociais, as pesquisas nas humanidades. Então, oficialmente, bom dia a todos, todas e todes. Sejam muito bem-vindos ao 2º Simpósio Amazônico de Ciências Sociais, que é realizado e organizado por discentes do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Pará, e que reúne durante essa semana mais de 30 instituições do país inteiro, além de instituições extra-fronteiras do país, como a Universidade de Coimbra, em Portugal, a Universidade de Córdoba, na Argentina. Reúne também as mais diversas áreas de ensino, pesquisa, extensão das ciências sociais e dos vastos campos das humanidades. E o simpósio ele surge no movimento discente feito em 2021, com o intuito de promover aí a rotatividade e o compartilhamento das pesquisas desenvolvidas por discentes do PPGSA da UFPA, mas não só, e hoje conta com a atuação e participação de instituições do Brasil inteiro. Desde então, ele vem sendo construído e tomou o corpo que vocês veem hoje, tendo como grande objetivo proporcionar um espaço de debates a respeito de temas pertinentes à pesquisa e também com o intuito de valorizar as pesquisas pratas da casa com um olhar necessário para a Amazônia. Esse simpósio, acima de tudo, é também um movimento de resistência feito por nós, que somos cientistas, pesquisadores, professores, alunos, nós que tivemos um desempenho ímpar na história da UFPA e de tantas outras instituições aqui presentes na avaliação quadrienal da CAPES, mesmo diante do cenário ainda recente visto no campo da ciência, nós que duramente recebemos frequentemente as notícias dos inúmeros cortes de orçamento para as universidades, institutos, escolas, nos reunir aqui é um ato de resistência em prol da democracia, tão severamente atacada nos últimos anos, um sopro de vida após o período pandêmico e o reforço do nosso compromisso com a educação e com as instituições públicas de ensino, gratuitas e de qualidade, construídas coletivamente. Esse evento está sendo feito a muitas mãos, em especial por 5 mãos da Comissão Organizadora e Científica, mãos estas que eu gostaria de agradecer nominalmente. Eu não sei se eu vou conseguir achar aqui, porque tem muitas carinhas, mas são elas: Elisa Rodrigues, essa que vos fala, Cláudia Pessoa, Osian Saraiva, Márcio Costa e Victor Rosário. Nós, integrantes da comissão, agradecemos os colaboradores que juntaram-se na empreitada de construir esse evento conjunto, especialmente ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia, do qual somos discentes, e a coordenação do programa pelo qual todas as informações do simpósio transitaram, composta pelas professoras doutoras Tânia Guimarães e Thelma Amaral. Agradecemos à Universidade Federal do Pará, à CAPES, ao CNPq, ao Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UFPA e a todos os demais colaboradores, dentre eles todos os docentes do programa de pós-graduação aqui da UFPA e todos os seus grupos de pesquisa vinculados, que também colaboraram conosco. Agradecemos também todos os convidados e convidadas que irão compor este simpósio pelo aceite na participação e temos certeza que todas essas falas terão qualidade e um debate muito profícuo durante o evento. Nesta edição, a gente conta com números expressivos em relação à primeira edição. São, ao todo, 24 grupos de trabalho, 9 mesas redondas, 7 conferências, 304 trabalhos aprovados em grupos de trabalho e cerca de 250 ouvintes inscritos. E todas essas atividades somaram aí mais de 500 participantes em todos os níveis acadêmicos, desde a graduação, mestrado, doutorado, que marcam com grande potência o início de uma jornada para as ciências sociais na Amazônia, fomentada nesta e nas próximas edições do simpósio. Sem mais delongas, eu desejo a todo mundo que está aqui um bom evento. E para darmos início à programação, eu passo a palavra para o querido e ilustre professor José Guilherme Cantor Maniani, da Universidade de São Paulo, que será o nosso conferencista de abertura com a fala intitulada Antropologia Urbana, quando o campo é cidade. O currículo dispensa apresentações, mas eu vou me atrever a fazê-la aqui muito rapidamente. Para quem não conhece, o professor Maniani é professor titular do Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. É pesquisador nível 1B do CNPq. É mestre em Sociologia pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, Chaflax do Chile. Doutor em Ciências Humanas, Antropologia Social pela Universidade de São Paulo. E defendeu tese de livre docência em 2010 e de titular em 2012 nessa mesma universidade.
tem mais de 50 artigos publicados, escreveu 9 livros, organizou outros 4 e produziu mais de 40 capítulos de livro. Orientou 34 dissertações de mestrado e 17 teses de doutorado, além de ter orientado 66 trabalhos de iniciação científica na área de antropologia. Atua na área de antropologia, com ênfase em antropologia urbana. Em seu currículo, os termos mais comuns e frequentes na contextualização da sua produção acadêmica são antropologia urbana, etnografia, cidade, sociabilidade, lazer e religiosidade. É coordenador do laboratório do Núcleo de Antropologia Urbana da USP e também do NAU Cemiterial, o qual agora eu tenho orgulho de participar e acompanhar as discussões, e de sua revista eletrônica .urb. Então, eu agradeço imensamente o aceite para estar aqui conosco, professor Maniani. Nós temos até às 10, então fique muito à vontade. Caso o senhor precise de água, eu estou por aqui. A palavra é toda sua. Muito obrigada. O senhor está mutado. Obrigado, Elisa, por sua apresentação. Nem eu sabia que tinha tanta coisa assim. Muito agradecido. Eu me sinto honrado de ser convidado por você para participar desse importante simpósio de ciências sociais, né? Com a conferência de abertura. Na verdade, essa é a primeira vez, na verdade, que eu entro em contato com a pós-graduação aí da universidade de vocês. Não é a primeira que eu participo de atividades na Amazônia, né? Só para lembrar, eu tive um convite, na verdade, dos etnólogos aqui de São Paulo para participar de um evento do PROCAD. O PROCAD é uma iniciativa, digamos, do CNPq, de fazer uma relação entre 2 programas. Um programa que está começando, na verdade era o programa da Universidade Federal da Amazônia, em Manaus, e a USP, né, o nosso programa já mais antigo e tal. Então, era uma tentativa de fazer, digamos, uma espécie de um contato inicial entre esses dois. Então, eu aceitei, né, foi um desafio, porque quem me convidou foram os etnólogos. Eu nunca tinha feito pesquisa com populações indígenas, e muito menos no norte do Brasil, mas a gente aceita os desafios. Então, eu fui para lá justamente para fazer uma experiência, né, que era o seguinte: aplicar as categorias de antropologia urbana forjadas ao longo do tempo pelo laboratório do Núcleo de Antropologia Urbana, no laboratório que era São Paulo, e apresentar num outro contexto, num contexto, digamos, de uma outra metrópole, Manaus, né, mas com atores sociais diferentes, que eram os chamados índios urbanos. Entramos em contato com o Sateré Maué, que, aliás, tem a aldeia perto, fazendo fronteira com vocês, na verdade, mas é mais ao sul, né? E foi uma experiência muito interessante no sentido de juntar, digamos, essas experiências diferentes, uma no sul do país, no sudeste, e a outra no norte. E agora tem essa outra oportunidade, né, Elisa, de poder entrar em contato com vocês. Aliás, eu estou em contato com a Elisa numa pesquisa muito concreta, que é sobre os cemitérios, depois ela pode contar para vocês, na verdade, né? E vejam só, o título daquela minha experiência foi Paisagens Ameríndias, Lugares, Circuitos e Modos de Vida na Amazônia. E isso já me introduz como um gancho para poder passar para vocês qual é, vamos dizer, a linha que eu quero seguir nessa conversa tão interessante que eu quero fazer com vocês, né? Na verdade, é a questão de pensar a antropologia urbana dentro do contexto mais amplo da antropologia. Certamente vocês conhecem. Vocês têm aí também não só antropólogos, mas também sociólogos, né, das ciências sociais e tal. E vocês devem lembrar, dentro, digamos, desse estudo das ciências humanas, que a antropologia, na verdade, nas suas várias linhas, teve como base fundamental o estudo das chamadas populações hoje originárias, né? Populações indígenas, o estudo, por exemplo, dos ribeirinhos, quilombolas, esses grupos, na verdade, que formaram o recorte inicial dos antropólogos. E é uma coisa interessante. Isso é uma experiência que eu tenho ao longo do tempo. Quando eu vou falar sobre antropologia urbana para um público que não é iniciado como o de vocês são das ciências humanas, falou em antropólogo, digo, vai falar de índio. Né? Há uma relação quase direta da antropologia com populações indígenas. E você sabe que isso é verdade. A antropologia surge a partir, digamos, das experiências conceituais, das aparências, digamos, metodologia com populações de pequena escala. Tem um trecho que eu gosto de começar, um trecho do Litt falando disso, para poder citar um pouco como é que a gente faz. Está no livro Etnografias Urbanas. Eu vou ler para vocês um pedacinho, porque ele dá um pouco o tom.
eu queria construir um pouco esse tom aqui para trabalhar com vocês nessa chave, digamos, da conferência do simpósio. Né? Diz o Litt, os conhecimentos dos antropólogos sociais têm uma qualidade especial devido à área onde exercitam sua imaginação artística. Essa área é o espaço vivo de uma pequena comunidade de pessoas que vivem juntas em circunstâncias em que a maior parte de suas comunicações diárias depende diretamente da interação. Isso não abrange toda a vida social humana, muito menos abrange toda a história humana, mas todos os seres humanos gastam grande parte de suas vidas em contextos dessa espécie. É como se a antropologia tivesse como recorte quase natural o estudo dessas comunidades onde o antropólogo entra em contato com o modo de vida da população, vive o cotidiano deles e aplica a observação participante. Tem um outro trechinho que eu gosto de complementar, que é o trechinho do Malinowski dos Argonautas. Também é uma coisa bem interessante que vocês conhecem, mas para quem não conhece, eu cito. Está nos Argonautas do Pacífico Ocidental, bem no começo. No meu passeio matinal pela aldeia, podia observar detalhes íntimos da vida familiar. Os nativos fazendo sua toilette, cozinhando, comendo, podia observar os preparativos para os trabalhos do dia, pessoas saindo para realizar suas tarefas, grupos de homens e mulheres ocupados em trabalhos de manufatura. Brigas, brincadeiras, cenas de família, incidentes, geralmente triviais, às vezes dramáticos, mas sempre significativos, formavam a atmosfera da minha vida diária, tanto quanto a deles. É um depoimento, digamos, clássico do que faz a antropologia, né? E o que traz para nós uma coisa bem interessante, um desafio. Será que nós, eu vou citar agora o exemplo de São Paulo, com 12 milhões de habitantes em São Paulo, e aí Belém, 1.300.000, dá para fazer, digamos, esse tipo de observação participante? Né? A gente tem contato, digamos, íntimo e direto com os paulistanos e com os moradores, digamos, de Belém, por exemplo? Impossível, na verdade. Então, como é que a gente faz? Como é que a antropologia mantém esse vínculo histórico de formação com uma nova realidade? Se a gente pensar, na verdade, eu faço uma brincadeira com isso, se o antropólogo em São Paulo ou em Belém abrir a janela da sua kitnet, o máximo que ele vai ver é a empena cega do outro edifício. Ou então um muro totalmente pichado. Ele não tem contato com o Malinowski cotidiano, as pessoas saindo fazer as suas atividades, etc. Né? Então, aí há uma espécie de um desafio importante de como a antropologia se mantém fiel à longa tradição que formou, digamos, as suas pesquisas, os seus conceitos e a realidade. Né? Aí surge uma coisa interessante, que é um pouco, mas então será que a antropologia urbana é um ramo tardio da antropologia? E aí vem uma nova citação muito interessante da Escola de Chicago, né? Onde o nosso autor, que vai ser o Ezra Parker, fala uma coisa muito interessante, que é o seguinte, vou ler para vocês também. Deixa eu ver aqui onde está agora. Essa citação é muito legal. 33. Já digo para vocês. Aqui. Desculpe o atraso, mas é que eu tenho que procurar aqui, na verdade, porque é importante isso aqui. Bom, depois eu vejo para vocês. Na verdade, ele vai dizer o seguinte, ele vai fazer uma análise do que era, digamos, a proposta da Escola de Chicago, né? Trabalhando, digamos, numa ideia, e isso ele escreveu em 1925. Ele vai dizer que os antropólogos atuais, na verdade, eles fazem com que a perspectiva deles seja, de certa maneira, uma perspectiva de análise, digamos, do cotidiano daquela cidade, né? E isso em 25, ele já disse que a antropologia vai estudar, na verdade, o cotidiano. E se vocês pensarem em termos cronológicos, os Argonautas do Pacífico Ocidental, de 1922, há 2 anos fez 100 anos, na verdade. Então, na verdade, há quase uma coincidência entre o que ocorreu, digamos, com a perspectiva que a Escola de Chicago faz, e vocês não vou entrar em histórico aqui, porque é uma coisa muito longa e tal, mas que faz uma relação entre
a análise da antropologia em 1925 em Chicago, com a leva dos imigrantes que chegavam, e o Malinowski estudando, digamos, os turbiandeses em 1922. Então, não há uma diferença muito grande em termos históricos, em termos, digamos, cronológicos. É uma espécie de coetaneidade, né? Então, na verdade, o que se coloca para nós, para poder introduzir a questão da antropologia urbana, é o que eu chamo a tentação da aldeia. A tentação da aldeia para o antropólogo urbano é tentar trabalhar, digamos, com seu recorte empírico bem concreto, porque é o que nós fazemos para poder entender aquilo que o Litt fala, entrar em contato com o nosso grupo, fazer a observação participante, participar do seu cotidiano, mesmo, digamos, numa grande metrópole. Como é que a gente faz? O nosso recorte empírico. A tentação da aldeia é a gente considerar o terreiro de candomblé que estamos estudando, o coletivo jovem, o coletivo feminista, a festa do Brega, todos esses lugares que são, digamos, onde a gente faz a observação participante, a tentação é transformar aquilo na nossa aldeia. E aí entra, digamos, numa perspectiva de metodológica e epistemológica da gente poder resolver esse impasse. Se, por um lado, é fundamental, eu acho que a contribuição da antropologia ao longo da sua história é justamente trazer esse diferencial. Ao lado dos sociólogos, dos politicólogos, do pessoal que trabalha com comunicação e tal, que tem uma outra perspectiva de construir esse objeto, os antropólogos, na verdade, insistem nessa perspectiva de trabalhar, digamos, no micro, porque ele entra em contato com, digamos, os moradores, tal como Nietzsche dizia. Então, a tentação da aldeia é a gente ficar preso no nosso objeto. A gente pode ficar especialista em tal terreiro de Umbanda, no terreiro de Candomblé, ou ficar especialista digamos, num grupo que pratica o futebol de várzea. Então, a ideia seria o seguinte, a gente levar em conta isso que é fundamental, né? Fazer com que, digamos, essa perspectiva seja fundamental para a gente, e, no entanto, trabalhar, digamos, uma outra perspectiva. E aí eu já entro com uma proposta da antropologia. Isso que eu estou chamando de fazer a pesquisa, digamos, no seu recorte empírico, eu chamo de perto e de dentro. A nossa característica de antropólogo urbano e de antropólogo é a perspectiva de perto e de dentro, entrar em contato com os nossos atores sociais e participar com eles, de certa maneira, com todos os cuidados que a gente chama da metodologia, para entrar em contato, digamos, com a maneira como eles fazem. No entanto, para não ficar preso e não ficar especialista em tal ou qual lugar do nosso empírico, a gente usa uma outra categoria que é de longe e de fora. Então, o de perto e de dentro, a contribuição do antropólogo, e o de longe e de fora dá o contexto mais geral. Por exemplo, os skatistas, que eu quero depois contar para vocês, que um aluno meu lá de Minas Gerais trabalha. Ele trabalha com um grupo de skatistas que ocupam a Praça Roosevelt, em São Paulo, mas ele coloca esse grupinho em contato com toda a rede dos skatistas da cidade de São Paulo. Então, ele não fica preso na Praça Roosevelt. Ele percebe os skatistas, como é que eles ocupam aquela praça, quais são as relações que eles têm com os moradores ali, mas, ao mesmo tempo, tem todo o circuito, na verdade, que faz com que a gente seja mais com a perspectiva de trabalhar com uma coisa mais ampla. E quando eu falo agora de circuito, eu vou já começar a passar para vocês, de certa maneira, algumas categorias. E vou lembrar de um texto, deixa eu ver que o nome dele está aqui, O Circuito Bregueiro de Belém do Pará. De quem? Do Antônio Maurício, que foi o meu orientando. Não sei se ele está assistindo, mas de qualquer maneira eu faço uma referência a ele. Então ele usa a categoria justamente para mostrar que não fica preso num grupo de brega, Belém do Pará, mas ele pega o circuito todo e escreveu um belo livro, na verdade, né? A Festa na Cidade. Então, na verdade, eu tenho um contato com vocês anterior através do Maurício, com a Michele, quer dizer, com pessoas que eu conheço que fazem parte, digamos, desse estudo. Não tinha ainda um contato mais formal, né, Lisa? Com o teu convite, eu entro em contato com um grupo muito grande de pesquisadores, fico satisfeito com isso. Mas eu lembro do Maurício. O Maurício fez doutorado comigo e usou o circuito. Então, essas categorias que nós utilizamos no laboratório do Núcleo de Antropologia Urbana, permite pensar a cidade de uma outra maneira. E ela tem uma perspectiva interessante. A pergunta é, os antropólogos urbanos estudam
a cidade ou na cidade? Se a gente estudasse a cidade, é como se ela fosse objeto de pesquisa. Isso, na verdade, por exemplo, os arquitetos e urbanistas fazem, os sociólogos urbanos fazem. O recorte deles à unidade é amplo, na verdade, né? O antropólogo não faz isso. Ele começa com um recorte muito reduzido, né? Tal festa, tal manifestação, tal grupo, mas ao ligá-lo com outros que fazem parte desse circuito, ele amplia e trabalha com uma coisa mais geral. Então vejam que, ao longo do tempo, as categorias que nós somos construídos na antropologia urbana foram dando conta desse desafio, que é estudar a cidade. A cidade não é homogênea, ela não é igual. Não dá para dizer que eu faço um trabalho e aplico a todos os paulistanos. Impossível fazer isso, né? Mas a gente começa com a antropologia na cidade, os nossos recortes, e vai caminhando em direção à antropologia da cidade, que não chega nunca, mas tem como perspectiva. Por quê? Porque a gente vai acumulando conhecimento, vai entrando em contato com outros grupos, com os grupos que têm conflito com aquele, e vai mostrando, digamos, essa diversidade urbana, na verdade, que termina sendo aí um grande objeto de pesquisa. Então, essa dicotomia que existe, a gente vai trabalhando na medida que vai organizando os nossos dados, na verdade. Então, veja, essa é uma primeira proposta metodológica que eu faço, que não é, digamos, exclusiva dos antropólogos. Os sociólogos também estão utilizando. Hoje eu tenho muito contato com arquitetos, por exemplo, que trabalham os equipamentos urbanos, o desenho da cidade, né? Os planos diretores, e eles utilizam muito essas categorias para dar conta, digamos, da diversidade e da dinâmica. Então, se uma das primeiras dinâmicas foram pensadas em termos desse recorte empírico, vocês devem lembrar muito bem, alguém já leu, aquele meu livro chamado Festa do Pedaço. Eu trabalhei com um grupo muito pequeno, quando eu estava fazendo meu doutorado com a professora Ruth Cardoso, com circo-teatro. Se tem uma coisa que não tem a menor importância para a grande cidade contemporânea, é o circo. E, no entanto, a partir do circo-teatro, da cultura popular, do entretenimento, foi possível apresentar uma linha de categorias para dar conta de outras perspectivas. Por exemplo, o pedaço foi uma delas. Mas aí, para eu poder fazer o pedaço sair da periferia, como eu estava trabalhando, lá no Jardim Três Corações, eu digo, vou ver se o pedaço funciona no centro. Fiz esse desafio e fui para o centro da cidade. Quem de vocês conhece São Paulo deve conhecer a Galeria do Rock, lá no centro de São Paulo. E essa galeria parecia um bom lugar para fazer pesquisa, né? Um pedaço. Cheguei lá, que nada, aquilo não tinha cara de pedaço. Porque tinha muita gente. Tinha meninos e meninas que vinham da periferia, outros que vinham da freguesia do Ó, alguns vinham de Osasco, outros de Santos. Havia muita gente, então não tinha aquela ideia específica de pedaço quando tinha Três Corações. Como é que eu resolvo? Indo mais uma vez, indo a segunda, indo a terceira. O antropólogo faz isso, né? Não dá certo a primeira vez, ele vai na segunda. Chega uma hora, dá certo, né? De uma certa maneira, dá certo, na verdade. E aí eu descobri que ele era uma mancha. A mancha é um espaço mais amplo na cidade, cercado por equipamentos, que agrega vários pedaços. Digo, opa, deu para trabalhar com uma categoria que começa a dar conta da diversidade da cidade. Foi muito interessante isso. E aí continuou. Não vou contar para vocês todo o surgimento das categorias, vocês vão ver no livro, na verdade, mas aí surgiu o trajeto, depois surgiu o circuito, surgiu o pórtico. Cada uma dessas categorias, construídas ao longo da pesquisa de campo, foram oferecendo, digamos, um conjunto de método para pensar a diversidade urbana, sem deixar de lado aquele recorte empírico bem concreto onde eu me sinto em casa. Mas eu não fico lá. Eu tenho que sair de lá para poder entender a dinâmica mais ampla. E aí, então, meninos e meninas, a gente começa a trabalhar experimentando, na verdade, técnicas de pesquisa. Eu vou passar para vocês algumas, na verdade, vocês também devem aplicar, na verdade, mas para vocês verem como, ao longo da pesquisa de campo que vocês fazem, a gente vai descobrindo, né, métodos e técnicas que vão se tornando, digamos, o nosso patrimônio. No meu caso, além de trabalhar com essas 5 categorias que me permitiram trabalhar com aquela chamada dinâmica, o caos urbano, na verdade a ideia do caos é muito da mídia, né? E muito de algumas ciências sociais também consideram a cidade como o lugar do desencontro, o lugar do caos, o lugar da desigualdade. É verdade, mas se a gente olha de perto e de dentro, você começa a observar esses recortes, digamos, de sociabilidade. As pessoas se encontram.
se encontram e nesse encontro elas estabelecem vínculos. Se a gente acompanhá-los, a gente percebe que os vínculos vão se articulando. No final, eu quero dar para vocês alguns exemplos de pesquisa que a gente fez para mostrar, digamos, esse desafio. Não ficar preso no recorte empírico, mas mostrar que ali os atores sociais inventam regras. E por falar em regra, eu tenho uma outra proposta que eu faço nos meus trabalhos, que é cenário, atores e regras. É uma metáfora trazida no teatro, na verdade, né? Mas é uma maneira de, uma primeira vez que a gente vai a campo, que ainda não sabe muito bem como organizar, vai ao campo assim, digamos, ver o que acontece, não é bem ir ao campo para ver como acontece. A gente sempre vai com uma pergunta, né? Vai com uma hipótese, vai com um projeto. Mas aí, o primeiro contato empírico, eu sempre sugiro para os meus alunos, não só para os de graduação, também para os de pós-graduação, a primeira atitude é fazer a descrição do cenário. Digamos que vai ser feito uma pesquisa, digamos, eu estou falando muito do candomblé e do terreiro, da Umbanda, também posso falar de uma igreja evangélica. Você imagina que fosse fazer uma etnografia de uma igreja evangélica. Você entra no templo, né, e observa o cenário. O púlpito, as cadeiras, o lugar do pastor, onde é que fica o canto e tal. Descreve o cenário. Né? É uma visão assim, quase digamos, vamos dizer, pode parecer superficial, mas é a primeira vez. Em segundo lugar, a gente descreve os atores. Quem são os atores que estão lá? O pastor é um ator importante, os fiéis estão outro, mas os fiéis não são genéricos, tem gênero, as mulheres, os homens, pode ser que tenha outro tipo de gênero, tem faixa etária, jovens e velhos, começa a diversificar o cenário. E, por fim, as regras. Como é que as pessoas se comportam? O comportamento do pastor, por exemplo, conforme for o pastor ou a pastora, ele tem um tipo de comportamento. As pessoas que estão mais perto do púlpito têm outro. Então, a primeira ida a campo que a gente faz, com o caderninho de campo, é fazer uma descrição simplória até, simples. Cenário, atores e regras. Como a gente não vai uma vez só, quando for na segunda, o cenário fica um pouquinho mais rico. Há mais atores sociais, as regras são mais sofisticadas. E ao longo do tempo. Quer dizer, então é uma ajuda, vamos dizer, não é bem metodológica, é técnica, para a gente poder aproveitar bem a ida a campo. Né? E, ademais, tem uma coisa interessante aí com essa história do cenário, atores e regras. Normalmente, hoje, eu estou enfatizando isso, o que eu estou chamando de etnografia compartilhada. A Elisa viu isso que a gente faz lá no estudo com o cemitério. Não é um antropólogo que faz. Isso é um pouco exigência da academia, né? Você faz o teu mestrado sozinho. Você faz o teu doutorado, claro, as pessoas podem ajudar, mas o responsável é você. Frente a essa situação, e frente a outras pesquisas que são solicitadas para nós, eu proponho uma chamada etnografia compartilhada. Vai um grupo de pessoas fazer pesquisa, e cada um deles vai, digamos, com o seu caderno de campo, analisar. Nós fizemos uma pesquisa muito interessante aqui em São Paulo, há alguns anos, sobre o SESC. Né? Fizemos uma pesquisa sobre o SESC, pedido pelo SESC, na verdade, para fazer um entendimento de quem eram os frequentadores. Fomos, então, com um grupo de pesquisadores em 9 SESCs da cidade de São Paulo e 3 do interior. Quer dizer, era um quadro bastante grande. Durante um ano, nós estamos fazendo uma pesquisa. E cada vez que a gente ia, um dos pesquisadores, a gente voltava para casa, ele contava como é que foi a sua pesquisa com o caderninho de campo. Então, o olhar de uma menina era diferente do olhar do menino, porque tinha a questão de gênero. Só para vocês terem uma ideia, deixa aí coisa interessante. Claro que nós, os homens, não podíamos entrar no banheiro das meninas, das mulheres, mas as meninas podiam. E lá, elas descobriram uma coisa interessante que ninguém do SESC sabia. Dentro dos banheiros do SESC, um dos SESC da cidade de São Paulo, as senhoras iam fazer venda de Tupperware. Trocavam Tupperware e vendiam, quer dizer, usavam o banheiro como espaço de troca. Ninguém sabia disso. Era a apropriação que elas fazem naquele espaço. E isso, quem pôde perceber, o olhar da menina que pôde entrar lá. E assim, todas elas, na verdade. A gente conseguiu, então, vamos dizer, compartilhar os dados, e cada vez que a gente ia de novo ao campo, ia com o seu conhecimento e o conhecimento do seu colega. Isso dá uma perspectiva muito mais interessante. É um exercício bom de ser feito. Mesmo quando a gente tem que fazer o nosso doutorado, o nosso mestrado sozinho. Se puder ir com a equipe vai ajudando, vai mostrando olhares diferentes. Não é que
traz mais dados, traz dados diferenciados. E isso permite trabalhar com a ideia da diversidade do espaço. Não é aquela coisa simplória, né? De um grupo de meninos que tem, digamos, a sua festa e termina ali. Não, na verdade, ele amplia para a cidade toda, né? Então, eu acho que essa é uma primeira, digamos, contribuição técnica que a gente dá na antropologia, que um pouco se diferencia de outras áreas, mas que não é exclusiva. Eu acho que não é exclusiva das ciências sociais. A gente pode utilizar, seja qual for, digamos, a perspectiva que a gente tem, sociologia, ciência política, comunicações, história, dá para utilizar esse tipo de recurso, na verdade, né? É um recurso. E o outro, na verdade, eu falei de cenário, atores e regras, e falei de perto e de dentro. Mas tem agora a parte prática. Como é que a gente vai a campo, né? Na verdade, a gente trabalha, por exemplo, com algumas propostas de pesquisa. Vocês devem fazer isso o tempo todo, né? A primeira delas, digamos, é uma caminhada. A caminhada, a primeira vez que a gente vai anotando as coisas e volta para casa com ela. Quando a gente vai num evento, eu chamo isso de incursão. A gente entra dentro de um evento, de uma festa, por exemplo, né? Uma festa, a festa do divino. A festa do divino, a gente entra nela, não é uma caminhada que a gente vai, a caminhada, digamos, é no espaço, o espaço da rua, o espaço de um trajeto que a gente faz, que a gente analisa. Agora, a incursão, na verdade, ela permite fazer uma análise, digamos assim, durante um dia, na verdade, durante uma semana que é feito, entrando em contato com uma prática. Quando a gente tem várias caminhadas e várias incursões, a gente trabalha com a ideia chamada expedição etnográfica, ao longo do tempo. Então, ela tem uma outra dinâmica. Isso, na verdade, que eu estou passando para vocês, é absolutamente com base nas pesquisas do nosso núcleo. Certamente, as pesquisas que vocês fazem aí em Belém, elas podem ter outras dinâmicas. Mas elas podem um pouco combinar com essa, na verdade, porque elas terminam fazendo com que, por exemplo, esses nossos objetos sejam comuns. O caderno de campo, por exemplo, que eu acho o nosso ícone, né? O caderninho de campo é fundamental. Claro que hoje a meninada usa muito celular, fotografa, analisa e tal. Mas o caderno de campo, a gente faz aqueles rabiscos, os desenhos e tal, na verdade, né? E depois tem que voltar para casa com ele e passar limpo. Se não fizer isso rápido, nem a gente entende o que escreveu. Porque na hora da pesquisa, ali meio disfarçado, a gente vai anotando, né? Então, chega em casa, passa limpo, que chama o relato de campo. Esse relato de campo é fundamental. É a primeira escrita que a gente faz, de uma maneira simples, 3 páginas no máximo, cronológico. Cheguei em tal hora, em tal lugar, encontrei tal pessoa, começou tal vanta. Não faz nenhuma teoria ainda, não precisa. A teoria vai ficar quando você tiver um conjunto grande de relatos de campo e vai escrever o relatório. Aí sim, vem o Goethe, vem a Merlin Stratern, vem o Litt, vem todos esses autores que fazem parte do nosso arcabouço. Mas o relato de campo, ele é compartilhado pelos membros. O caderno de campo, não. O caderno de campo, ele é específico do pesquisador, não dá para mostrar. E aí tem 2 elementos interessantes que eu queria contar para vocês, como isso, na verdade, tem efeitos no campo. Nós fizemos uma pesquisa que eu fiz há algum tempo, junto com meus alunos, foi sobre surdos na cidade de São Paulo. Acho que algum de vocês já deve ter ouvido falar. Foi uma pesquisa... Elisa, você tem que me dizer o tempo. Se deixar, eu vou até... Tem muito tempo ainda? Tem bastante tempo. Você tem meia hora ainda. Fica muito à vontade. Estamos adorando. Não tem jeito. Para a gente contar as coisas de teoria da antropologia, tem que contar os dados de campo. E esse que eu vou passar para vocês, até hoje me chama a atenção, porque é uma pesquisa que eu fiz com a população surda em São Paulo. Foi um convite feito pelo Departamento de Linguística da USP, porque eles estudam Libras, né? E estudam a língua brasileira de sinais como uma língua, com sintaxe, com morfologia, com termos, não é um conjunto de gestos, né? Não, tem uma estrutura linguística. Só que eles trabalham, digamos, com a língua. Agora, quem são os surdos? Não tinha a menor ideia. Então, essa professora pediu para os antropólogos onde que os surdos moram, onde eles se encontram, quem que eles são. Claro, nós aqui vamos fazer. E eu nunca tinha feito trabalho com surdos. Quando me convidam para uma coisa, eu faço. Me convidaram para ir para Manaus estudar o Sateré Maué, nunca tinha estudado populações indígenas, fui lá e escrevemos vários textos sobre isso, né? Depois eu passo para vocês alguns deles. Mas no caso dos surdos, eu fui fazer a pesquisa, na verdade,
fui fazer primeiro uma incursão, porque tinha uma festa junina dos surdos na cidade de São Paulo. Eu digo, eu vou com meus alunos. Fomos lá, aberto para ver o que acontecia, na verdade. Encontramos uma figura inacreditável, para nós, para eles não. Chamava Cláudia Sofia. A Cláudia Sofia é surda e cega. Era uma coisa assim, fora do comum para nós. E ela se relacionando. Ela ficou cega depois que ficou surda, portanto, ela conseguia falar, na verdade, né? Ela conseguia se comunicar. Mas a maneira como ela se comunicava agora, que era surda, era um método chamado Tadoma. Ela colocava a mão, por exemplo, você está conversando com a Elisa, colocava a mão no lábio da Elisa e a outra mão no pescoço. À medida que a Elisa vai falando, ela ia decodificando os fonemas. Inacreditável. Você imagina como as pessoas inventam. Você olhava para a Cláudia Sofia, pobrezinha, surda e cega. Que nada, ela tinha uma relação com as pessoas. Ficamos assim entusiasmados com isso para ver como os atores sociais, se a gente entra em contato com eles, eles revelam coisas inacreditáveis. Animado com essa pesquisa, nós fomos para a segunda, porque eles que disseram lá, a gente vai pegando informação. Festa junina dos surdos no Instituto Santa Teresinha, das Irmãs Católicas. Aí eu nunca vi tanto surdo junto na minha vida. Era uma festa junina, na quadra de esportes. A minha pergunta era, será que festa junina tem música de surdo? E tinha, porque não era só surdo que tinha pai de surdo, amigo de surdo, pesquisador de surdo, professor de surdo, antropólogo, todo mundo lá, na verdade, tinha festa e tinha música. Só que, na verdade, eu resolvi subir no alto da arquibancada e lá olhei, me veio uma metáfora, mar de mãos, porque todo mundo fazendo sinais. Então, tinha barulho, tinha música, mas tinha muito mais mãos articulando. Aquilo era muito bonito para a pesquisa, né? Animado com essa segunda, eu fui para uma terceira. Aí que veio a coisa, né? Para vocês verem como é que a gente resolve. Era a festa do cowboy surdo. Imagina as coisas que eles faziam, né? Festa do cowboy. No Instituto Paulista dos Surdos, que fica lá perto do aeroporto de Congonhas. Aí, quando eu vi que era perto do aeroporto, eu falei, vai ter uma barulheira de avião para eles. Era um surdo, né? Não atrapalhava nada os aviões chegando e saindo. Né? Podia trabalhar a mim, que eram 20. Mas cheguei lá, né? Tinha combinado com um intérprete para ir, com os meus alunos e tal. Cheguei antes, o antropólogo, o professor sempre chega um pouco antes, né? A gente chega antes da festa começar e sai depois que ela termina. Essa é uma regrinha básica também. Cheguei lá, conversei com a pessoa da porta, que era surdo, mas ele lia os lábios, entendeu o que eu ia fazer. Sentei numa cadeira, observando, os surdos entravam, alguns me cumprimentavam, outros não, um indo direto para lá, outro para cá, e eu ali sentado, observando e tal, interessante e tal, mas olhando para o relógio. O meu intérprete não chegava. E eu não sou expert em Libras, eu sei algumas coisinhas só, né? Mas para entender o que estava rolando, tinha que ter um intérprete. Olhava no relógio, nada. Os meus alunos tampouco não chegavam. Você sabe que alunos, de repente, chegam um pouco tarde, né, Elisa e Michele? Mas faz parte do ethos. E eu ali sentado, o professor esperando, e foi indo, uma hora caiu um quadro lá da parede, eu fui lá arrumar, veio o surdo junto comigo, a gente sorrimos um para o outro, sentei na cadeira de novo, e nada, né? Uma hora eu digo, bom, vamos fazer o que eu... Fui lá na cozinha e comprei uma cervejinha. A cervejinha sempre ajuda o antropólogo nesses momentos, né? Com moderação. Aí eu sentei, tomei um pouco da cerveja, conversei, chegou uma hora, eu desisti. Falei, não me deu certo. Que lástima. As outras duas pesquisas com surdo foram tão boas, fiz um relato de campo muito bonito. Essa terceira, que era para continuar a pesquisa, não deu em nada. Fiquei frustrado, fui para casa um pouco chateado e tal. Cheguei em casa, fiz o que todo antropólogo tem que fazer. Seja o que acontece em campo, senta na frente do computador e faz o relato. Dia tal, do mês tal, na festa do cowboy surdo, cheguei a tal hora, entrei. Isso que eu contei para vocês. Comecei a relatar. Chegou na metade do relato, eu tive um insight. Eu me senti mal junto dos surdos, da mesma maneira que eles se sentem quando estão no meio dos ouvintes. Essa sacada veio na hora da escrita, e não na hora do campo. Na hora do campo foi uma desgraça. Na hora do campo foi um sofrimento. Quando eu vou escrever, na verdade, eu me dei conta. E aí eu lembrei da Marilyn Strathern.
No trabalho que ela faz justamente que a análise etnográfica tem o campo e a escrita. Então, a escrita é fundamental. Hoje a gente está muito ligado com celular e tal, mas escrever com a caneta também, e depois também com o computador, faz parte, porque tem uma lógica. Você sabe muito bem disso, né? Então, esse relato de campo, naquele momento que eu fiz, ele resolveu um problema que eu tinha encontrado no campo e não resolvi no campo. Então, não é simplesmente a ida a campo que faz as coisas. A escrita deles, aí a gente evoca todo o nosso background e tal, e ele faz com que seja feito. Então, caderno de campo, relato de campo e relatório, 3 níveis de escrita. O primeiro, absolutamente individual. Um outro exemplo para falar para vocês sobre o caderno de campo foi uma pesquisa que eu coordenei com o famoso desastre de Mariana. Vocês devem lembrar, né? Aquela represa do Fundão que arrebentou lá na cidade de Mariana, poluiu o Rio Doce, destruiu o que tinha ao longo do Rio Doce até o Espírito Santo. O Ministério Público pediu uma pesquisa para ressarcir os danos para os moradores e cobrar da Vale, que foi a responsável. O Ministério Público pediu para uma empresa fazer isso, a empresa Lactec, em Curitiba, que, por sua vez, pediu para uma empresa em São Paulo de arqueologia, do Paulo Zanettini, para trabalhar com a questão arqueológica. E o Paulo, que me conhecia, me chamou para fazer a parte, digamos, do patrimônio imaterial. O que tinha acontecido, digamos. Então, veja, trabalhamos antropólogos, arquitetos e arqueólogos no mesmo projeto. No nosso caso, a gente foi trabalhar com o chamado patrimônio imaterial. Claro, os arqueólogos foram ver o mal que os dejetos tinham feito nos vestígios arqueológicos. Os arquitetos nas igrejas, nas construções. E nós fomos ver, digamos, o que acontecia no modo de vida deles. E aí foi uma coisa muito interessante, porque, conversando com eles, por exemplo, a destruição de um campinho de futebol, tecnicamente e fisicamente, dá para constituir. Mas as torcidas organizadas, a sociabilidade, as festas durante o ano foram prejudicadas. Uma igreja que foi destruída, foi, digamos, pelo menos danificada, onde não se podia mais fazer a folia de reis, ela pode ser feita. Agora, e a folia de reis? A folia de reis dissolveu, na verdade, os moradores, os fiéis. E a folia de reis não se faz durante um ano, numa festa. Ela faz ao longo do tempo. As pessoas vão na casa um do outro, fazem a festa, levam a oração. A festa do divino também acontece isso. Então, nós começamos a observar que no nosso caderno, que o efeito, digamos, dos dejetos não era apenas material. Então, essa foi a nossa contribuição. Mas aí vem a coisa que eu queria contar para vocês. Quando a gente entregou o relatório, o Ministério Público queria que a gente entregasse os cadernos de campo para comprovar que a gente foi. Falou, não, caderno de campo a gente não entrega, porque ele é um relato pessoal do pesquisador, tem coisas pessoais que a gente fala que tem que ser editada, porque passa uma edição, na verdade, né? Caderno de campo é uma coisa, o relato de campo já está uma editada, né? As coisas que podem ser compartilhadas com os nossos colegas, e o relatório que é público. Então, nós tivemos que argumentar para eles, dizendo que a escrita etnográfica tem vários planos. Ela não é, por exemplo, como do arqueólogo que pode fotografar e descrever aquilo que foi destruído. A gente tem vários planos. Essa sutileza da escrita etnográfica, a gente vai aprendendo ao longo do tempo. É muito interessante isso. O caderninho de campo é o nosso patrimônio. A gente lê, relê, depois a gente volta a ler. Quando você lê uma outra vez, descobre um troço que nem lembrava mais, né? Por exemplo, uma piadinha que o nosso morador fez, ou então o endereço, a gente vai procurar, ele sempre está dizendo coisas novas, mas para mim, ninguém vai entender o meu caderno de campo, né? Mas o relato de campo, sim. Só que o relato de campo não é publicado. Ele circula entre os pesquisadores que estavam naquela expedição. E, finalmente, o relatório final, que aí é público. Então, para vocês verem, na verdade, que a prática etnográfica, ela faz com que, na verdade, a pesquisa de campo, ela seja específica de uma disciplina, mas ela possa compartilhar. Nada impede, e, aliás, é muito interessante que uma pesquisa sociológica, por exemplo, utilize essas ferramentas. Claro que a maneira de trabalhar é outra, você trabalha com dados quantitativos. Você faz, digamos, vamos dizer, propostas que têm a ver, digamos, com dados que são colocados através de estatística, por exemplo, né? No nosso caso é diferente.
a gente também combina com eles. Então, eu acho que agora eu queria contar para vocês um pouco algumas das pesquisas que a gente faz. Cada uma delas utiliza de uma forma, vamos dizer, particular esse tipo de conjunto. Esse conjunto todo, na verdade, ele é patrimônio, quer dizer, ele é um resultado, digamos, ao longo de pesquisas que foram feitas no laboratório do Núcleo de Antropologia Urbana, mas cada orientando e cada grupo de pesquisador foi aplicando da sua forma. Por exemplo, eu já falei para você do skate. O Giancarlo Machado, hoje ele é professor lá na Unimontes, né? Ele é professor lá, ele faz parte do NAU, e ele fez a pesquisa dele sobre skate, na verdade. Ele trabalhou com a Praça Roosevelt, por exemplo, vocês devem conhecer, né? Depois ele continuou a pesquisa no Vale do Anhangabaú. E aí aquela coisa que o skate, aquele menino que pega o seu skate e vai lá na Paulista fazer pico nos corrimões do bar, do banco, né? Coisa que os banqueiros não gostam, e nem o funcionário, ele começou a perceber que ele se encontrava na Praça Roosevelt. E aí, uma coisa, deixa que interessante, digamos, a Praça Roosevelt é uma mancha urbana. Tem skatista, mas tem idosos que vão lá tomar sol, tem senhoras que vão com o seu carrinho com o bebê, tem as babás, tem psicanalista que vão atender os moradores de rua com as suas cadeirinhas. Quer dizer, a Praça Roosevelt é uma mancha urbana. Um dos pedaços é o dos skatistas. E eles têm que negociar com todos os moradores. Você imagina um skatista fazer um pico no banco onde tem um idoso tomando sol. Então, eles têm que negociar o tempo todo. A conversa deles é uma negociação e a gente foi conversando de que maneira eles fazem isso. Então, em vez de ser aquela coisa agressiva, ao contrário, tem que conversar. Não pode atropelar um carrinho de bebê. E o carrinho de bebê vai num canto, o velhinho vai no outro, de repente conversa e tal. Enfim, o Carlos, né, o Giancarlo, fez essa pesquisa. E aí, meninos e meninas, eu tenho N pesquisa. Pichação, por exemplo, né? Que o Alexandre fez, hoje é professor da Unifesp, trabalhou com os pichadores. Futebol de várzea, esses pequenos trabalhos com futebol lá, onde o Henrico foi confundido com olheiro, porque os meninos iam, cara de fora com máquina fotográfica e com filmadora, eles começaram a fazer embaixadinhas, para dizer que talvez seja um olheiro para a gente ir para o... Então ele descobriu que se chegar alguém com máquina lá, há toda uma performance da meninada para poder ser ou não escolhido para um time mais tarde. Bom, ele já escreveu um livro sobre isso. Hortas urbanas. As hortas urbanas, a Mari fez, de novo, uma coisa interessantíssima, né? Praças abandonadas em São Paulo, de repente os moradores, os vizinhos começavam a plantar couve, plantar cebola, plantar cenoura e tal, mas no espaço público. Significa que qualquer um podia ir lá e pegar. Então eles tinham um certo cuidado, quer dizer, a pessoa podia ir lá numa boa e colher 4, 5 folhas de couve, ela não podia arrancar. Se arrancasse era vandalismo. E se pegasse, era um uso da cidade. Então, ela começou a mostrar como as hortas urbanas se disseminam pela cidade, aparentemente hostil e tal. E, de repente, aquele pedacinho ali era um lugar de sociabilidade, de falar sobre o que é importante das plantas, o que são as punks, né? Tinha punk também, vocês devem saber o que é punk. Então, tem toda uma relação ali que ela foi descobrindo. Os ciclistas os ciclistas do Lucas, que é um tema interessantíssimo. Eles, com a presença deles, fizeram, digamos, eclodir em São Paulo as pistas de ciclistas. E aí, conflito com os motoristas de carro, que queriam invadir. Então, aí, conflito e ocupação, apropriação da cidade. Agora, tem 3 pessoas que vão defender, que vou até convidar vocês para assistirem. O Michel está estudando boxe. Ele pratica boxe, na verdade, mas o boxe que ele pratica chama boxe autônomo, e também é chamado de boxe antifascista. Ele foi para Cuba para ver, digamos, qual era a prática de boxeadores em Cuba, porque Cuba é uma referência, né, em boxe, e foi lá comparando o que acontece em São Paulo e em Salvador. Então, ele fez, na verdade, uma pesquisa sobre o boxe olímpico em São Paulo. A meninada aqui, lá de Salvador, que vem para São Paulo treinar, eles estão treinando não para o boxe profissional, mas para o boxe olímpico, que tem outra regra. Não é o boxe da porrada, é o boxe do revide.
Então, ele fez uma análise muito interessante sobre algo que aparentemente é grosseiro, que é masculino, e, no entanto, tem meninas praticando, tem um estilo de boxe diferente daquele que a mídia apregoa, e faz uma etnografia, mostrando o outro lado. Isso é uma coisa interessante. A Flávia vai defender agora, em novembro, Maracatu do Baque Virado. Isso ela está fazendo na pesquisa em Recife, mostrando, digamos, o que é o maracatu, digamos, mas não só como estilo musical e com entretenimento, mas também como sociabilidade, onde as pessoas se encontram, qual é a casa da pessoa que organiza, como é que se articula no carnaval, nas festas, qual é a negritude que está presente nisso. Então, tem todo um trabalho, ela está defendendo agora, sobre essa prática que tem a ver não só com a cidade de Recife, mas com São Paulo, e com o exterior também, quer dizer, o maracatu se dissolve. Então, veja o circuito. Se é feito lá, num pedaço, lá em Sergipe não, estou falando de Recife, o circuito do maracatu pega o mundo todo, na verdade. Então, é importante trabalhar com esses níveis de análise para a gente não ficar especialista em maracatu, só de Recife. Não. Ela está mostrando que nos Estados Unidos, na Europa, o maracatu tem uma outra face, na verdade, mas que se refere àquele lá de Sergipe, do Recife. Quem mais? Tem uma menina que foi aí trabalhar no Nordeste, acho que ela foi para o Piauí, que trabalhou com Slam. Você deve saber o que é Slam, né? Aquele concurso de poesia de 3 minutos. Ela trabalhou com Slam, fez uma pesquisa. Então, de repente, a cidade de São Paulo, que é um laboratório, tem todas essas práticas. Eu imagino que Belém também. Eu conheço de Belém, na verdade, o Brega, né? Que é o trabalho do Antônio Maurício, que é o circuito bregueiro, na verdade, ele conta as festas e tal, como é que é feito, etc. Agora, na verdade, certamente vocês aí, como antropólogos e como sociólogos, devem ter um conjunto de pesquisas e tal, que mostram que essa cidade é viva, na verdade, e ela é apropriada de formas muito diferentes, na verdade. E essa apropriação, na verdade, é o nosso trabalho, na verdade. E esse diálogo entre o de longe e de fora, que é uma perspectiva, digamos, do panorama mais amplo, e o de perto e de dentro, faz com que a gente não fique isolado. O sociólogo faz uma coisa, o antropólogo faz outra. Não. Nós temos agora a possibilidade de compartilhar uma visão mais ampla e aquelas visões mais específicas. Por exemplo, se o Giancarlo não fizesse a etnografia dele bem específica na Praça Roosevelt, ele não ia jamais entender o que aquela moça estava sentada numa cadeira com um senhor pobre na outra cadeira. Era psicanalista. Um grupo de psicanálise faz uma proposta de atendimento psiquiátrico para moradores de rua. Ia passar despercebido. E, no entanto, olha, é uma apropriação do espaço fantástica, na verdade. Aquilo que é feito numa sala, né, com todo o aparato do divã e tal, feito na praça, ao lado do skatista, ao lado, digamos, da babá, a moça atendendo. Então, a praça apareceu como sendo um recorte muito rico, na verdade, para entender a dinâmica da cidade no plano micro. Mas não fica preso no plano micro, abre para o plano macro. E aí a gente tem um campo fantástico de poder trabalhar. Bom, meninos e meninas, eu acho que tinha mais coisa, mas eu vou parar por aqui, porque senão eu conto tudo e você fica sabendo tudo. Não, você tem que... você tem um livrinho meu onde é que eu conto essas coisas. A Elisa ganhou, ela foi sorteada, né? Chama Etnografias Urbanas, Quando o Campo é a Cidade. Eu resolvi pegar o mesmo título para chamar a atenção de vocês. É um livro que foi feito não só por mim, mas por mim, a primeira parte, e por um grupo de ex-orientandos meus, que são os argonautas, para a gente mostrar o que é etnografia, não só para antropólogos, para que seja apropriada por outras, por exemplo, sociólogo, arquiteto, historiadores, comunicadores, todos os outros, e, ademais, alunos. Não é para especialista. Então, a minha ideia é fazer com que isso que eu contei para vocês de uma maneira muito rápida seja também apropriado por outros atores sociais, para que não precisa ser antropólogo para fazer etnografia. A gente faz do jeito que a gente é, mas incorpora e se apropria de um método do jeito da minha pesquisa, na verdade. Então, digamos, não só para difundir o método, mas para que ele seja apropriado por outros e não ficar, digamos, patrimônio, ou digamos, exclusivo de um grupo. Não, tem que abrir. Tem que abrir e contar as nossas experiências. Assim nós entramos numa outra fase
E agora com a internet, você veja, se não fosse a internet, né, Elisa, eu não podia estar fazendo essa conferência. Vocês não iam me pagar uma viagem para Belém, né? A gente está numa fase que não dá para fazer, mas quantas pessoas estão assistindo, né? É incrível isso. Então, esse lado, digamos, que a gente tem agora de compartilhar é fundamental. Claro que eu insisto também nos meus grupos lá de fazer os trabalhos presenciais. É fundamental isso, né? Tem que articular as duas coisas. Mas eu não sou contra, digamos, essa possibilidade de ampliar a partir, digamos, dessas plataformas. É fundamental. A gente faz muito bem, na verdade, né? Então, olha, era isso que eu queria contar para vocês. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa e tal, eu vou tomar uma aguinha e já volto. Tá bom? Gente, quando ele voltar, todo mundo liga a câmera que eu vou tirar um print da tela, para todo mundo sair bem bonito. Já se arrumem por aí, arrumem o cabelo, a postura, tudo. O cenário atrás. Que aí, assim que ele sentar, a gente tira a nossa fotinha de registro. Eu acho que eu segui o tempo, não segui? Quase. Seguiu sim, pontualíssimo. Queríamos lhe ouvir mais, inclusive. Esperamos lhe ter em outras oportunidades aqui conosco, presencial, né? A nossa próxima edição é em 2026, então certamente a gente vai tentar articular para ter a sua presença por aqui com a gente. Foi uma honra lhe escutar, o senhor é uma referência não só para mim, mas para muita gente que faz pesquisa aqui na cidade de Belém, para muita gente que está nos assistindo, nos acompanhando de outros lugares. É uma honra lhe ter como conferencista de abertura do simpósio. E eu queria tirar um print da tela com o senhor, bem bonito, todo mundo aqui organizado, arruma o cabelo, isso, todo mundo belo. Ó, vou colocar aqui todo mundo em tela cheia. Tela cheia. Só um minutinho. Eu não conheço, que eu quero conhecer pessoalmente. Nossa! Olha, como que o senhor é famoso. Muita gente lhe assistindo aqui, 98 pessoas. Ó, 1, 2, 3... Todo mundo sorrindo. Digam X. 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 Eu tirei. Viu? Todos belos. Bom, meninos e meninas, bom conhecer vocês. Pena que não dá para conversar com cada um, mas enfim, faremos um dia. Professor Maniani, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença, a sua fala, que foi muito gratificante de ouvir. Todo mundo está adorando aqui, só elogios no chat. Esperamos lhe ver em outras oportunidades e eu aproveito a oportunidade para convidar todo mundo para a nossa próxima conferência, às 11 da manhã, daqui a pouquinho, com a professora Verônica. Então, eu desejo a todo mundo um excelente simpósio, essa nossa primeira atividade, que a gente siga tendo bons debates durante essa semana. Muito obrigada, professor, todo mundo, e eu vou encerrar a sala, tudo bem? Tá bom. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada pela presença.